Olá pessoal, eu sou Nelson Souza e esse é o nosso canal A Hora do PMOC. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, não posso esquecer de falar para vocês, se inscrevam no canal, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar o likezinho aí no final do vídeo, ou agora mesmo, se vocês gostarem do vídeo. Compartilhem esse vídeo, né? Para esse vídeo poder alcançar bastante gente aí, com toda a área de AVAC. Hoje nós vamos falar sobre um assunto relativamente polêmico aí, um assunto novo aí, né? Como a gente está comentando aqui, como eu estou comentando aqui numa série de vídeos a respeito do impacto das novas NRs no PMOC. Hoje nós vamos falar do impacto da NR13, Uno 3, né? NR13 de vasos de pressão. Então, vamos passar agora para vocês aí algumas informações. Mas não esqueçam, pessoal, dá um joinha, tá? Dá um like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, tá? Para a gente poder fazer esse vídeo assim, o nosso canal bem mais forte do que ele já está começando a ficar, tá bom? O nosso canal está tendo bastante crescimento. Quero agradecer a todos os nossos colegas, a todos os inscritos aí. Muito agradecimento a todos que realmente em pouco tempo aí a gente está conseguindo uma visualização bastante grande. Mas precisa inscrever, né, gente? Não é só visualizar, é bom inscrever, porque a inscrição é que faz a gente ficar forte, né? Fazer o canal ficar forte aí e eu poder contribuir com vocês com muito mais material, com muito mais, digamos assim, conhecimento e cultura sobre a VAC-R. Bom, pessoal, então como eu estava dizendo, nesse vídeo nós vamos falar sobre a NR13. A NR13 é a norma regulamentadora que fala que discorre uma série de ações de segurança para caldeiras e vasos de pressão. Tá? Então vamos entender primeiro o que é que a norma ela especifica sobre vasos de pressão. O que, que ela considera vasos de pressão? Vasos de pressão, segundo a norma, é todo o equipamento, toda a instalação aonde circula um fluido, líquido ou gasoso, com pressão acima da pressão atmosférica. Tá? Então, se você tem lá um compressorzinho lá no seu estabelecimento, no seu um compressorzinho e um reservatóriozinho, um reservatório lá de ar comprimido, por exemplo, com pressão acima da atmosférica, ali é um vaso de pressão, ok? E obviamente estão submetidos às exigências da NR13. Então, você imagina isso num equipamento grande, num chiller, por exemplo. Um chiller tem, obviamente, pressão acima da atmosfera, né? Então, todo o circuito frigorígeno, todo o circuito hidráulico do chiller, tanto o circuito de água de condensação, né? De condensação, como o circuito de evaporação, essas duas fases do ciclo frigorífico são vasos de pressão. Por quê? Porque estão acima da pressão atmosférica. Além disso, é, 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 todo a relação pressão-volume, né, onde é o volume interno de toda a área pressurizada, que vocês vão ver aqui agora na tela que eu vou compartilhar com vocês, a relação, a relação pressão-volume tem que ser superior a 8, tá? É um número adimensional, obviamente, não tem dimensão. Então você vai ter que pegar. Isso é mais assim eu acredito que seja para fabricante e instalador, porque é na hora de fabricar o produto, né? Por exemplo, você tem lá no chiller o condensador e o evaporador. São dois vasos de pressão, ponto. Tá? Porque atuam, trabalham com pressão acima da pressão atmosférica. Tá ok? E a norma da ABNT, a NR13, ela exige, né, para sua aplicação, que a relação PV é superior a 8. Ponto. Né? Então, assim, a pressão, a relação PV8, ela indica que o vazamento pode ser, o vazamento não, a pressão contida dentro do vaso,
ela pode ser prejudicial à saúde, à integridade física do trabalhador ou da própria instalação. Então, por isso que essas instalações, esses equipamentos, eles precisam de um responsável técnico, precisam passar por avaliações, precisam passar por checagens, precisam passar por ensaios de, de estanqueidade, ensaios de acionamento de dispositivos de segurança, de sobrepressão, com até 1,5 a pressão de trabalho, tá? Então, esses são os requisitos mínimos que a norma exige, tá? Que sejam cumpridos, né, pelos fabricantes, pelos instaladores. Então, muito cuidado quando for instalar, tem que seguir todos os procedimentos da norma. Eu não vou entrar aqui em detalhe da norma, mas impacta sim, são considerados vasos de pressão, as instalações de ar-condicionado, os equipamentos de ar-condicionado, as unidades condensadoras, os compressores. Por quê? Porque a relação PV vai ser maior que 8, tá? Então, só que os vasos de pressão, eles estão subdivididos em categorias, tá? E essas categorias aos quais os vasos de pressão estão subdivididos, elas levam em consideração a pressão, elas levam em consideração a relação PV, né? O produto pressão, volume sob pressão, volume da instalação, volume do vaso sob pressão, e o tipo de fluido que o vaso de pressão trabalha, né? Então nós temos aí fluidos inflamáveis, podemos ter combustíveis, podemos ter fluidos tóxicos, podemos ter, no caso da refrigeração de AVAC, são gases asfixiantes, né? Então são considerados um vaso de pressão, digamos assim, não vou dizer perigoso, mas são importantes, né? São vasos de pressão importantes que devem ter uma atenção bastante grande, tanto pelos proprietários, pelos locatários e os prepostos das instalações de ar-condicionado, como também pelos fabricantes e manutencistas. Tá? Você que é manutencista, você que faz manutenção em chiller, é muito importante porque no PMOC, no seu PMOC, você vai ter que tomar algumas ações relativas à NR13. Tá? Então a NR13 é o documento que vai garantir a segurança da sua instalação. Tá? Então não é só cumprir o PMOC. Então o PMOC, vocês estão acompanhando aí os vídeos, né? Então vai lá desde o primeiro vídeo onde eu expliquei sobre a NR1, né? As novas, o novo conceito que a NR1 está trazendo. Então, com certeza a NR impacta também a NR1 e a NR1 também impacta, obviamente, também no PMOC, porque você tem ali instalado na sua propriedade um, dois, três, vários vasos de pressão. Ah, mas eu tenho um chiller, o meu sistema é de expansão indireta. Pior ainda, né? Porque o seu. Pior ainda, entre aspas, assim, não é um risco, mas é um risco, né? Que você tem ali, é um perigo que você tem ali. É uma fonte que pode trazer agravos à saúde do trabalhador. Então, o vaso de pressão é considerado um chiller, um equipamento de expansão indireta, ele é considerado um vaso de pressão, assim como toda a instalação, porque atua com a água sob pressão. Né? Qual a pressão que você tem na sua bomba de água gelada? Qual a pressão que você tem na sua bomba de água de condensação para vencer a coluna d'água? Então, essa pressão, se ela é maior, se ela está acima da pressão atmosférica, com certeza, né, a sua instalação tem, ele é considerado um fluido de pressão e toda a instalação deve passar pelos respectivos ensaios e pelas respectivas exigências, né, cumprir as exigências da NR3, ok? É importante, eu vou passar para vocês aqui agora, vou mostrar para vocês a classificação, como eu falei. A classificação dos vasos de pressão são, em realidade, que nem eu falei aqui, a classe do fluido, né, que é onde a gente tem fluidos classe A, como os fluidos inflamáveis e fluidos combustíveis com temperatura igual ou superior a 200 graus. Fluidos tóxicos com limite de tolerância lá na NR15
anexo 11 da NR Case menor que 20 ppm, o hidrogênio e o acetileno. Ora, aonde que às vezes o seu trabalhador não vai lá com oxiacetileno lá e faz um trabalhinho lá, né? Então você tem, mas não é necessariamente o fluido de trabalho do fluido do vaso de pressão. Então isso é outro assunto, tá bom? Então vocês têm aqui o potencial de risco, que é o 1. Vocês podem ver potencial de risco 1, potencial de risco 2, potencial de risco 3, potencial de risco 4 e potencial de risco 5. O potencial é quando a relação PV, né, a relação que você vai fazer também entre a pressão e o volume, né, vai ser maior que 100. Porque para cada categoria de fluido desse, você tem que fazer uma consideração, você precisa fazer uma avaliação desse fluido, que eu não vou entrar aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Vai ficar com mais de 40 minutos aqui de vídeo, vai ficar muito. Eu estou reduzindo agora o tempo dos vídeos o máximo possível para que vocês possam ter a noção dos impactos, né? Que isso aqui é para trazer os impactos, não para a gente discorrer sobre a norma. Depois, se vocês acharem legal, vocês coloquem aí nos comentários e a gente faz um vídeo específico aí para cada norma, para cada produto. Então, no mínimo, hoje nós temos como vasos de pressão caracterizados, né, considerados vasos de pressão, os equipamentos acima de uh, uh, acima da pressão atmosférica são considerados vasos de pressão, não tem jeito, são considerados. Então, os equipamentos de expansão direta e indireta são considerados vasos de pressão, tá? Porque você tem um circuito pressurizado lá dentro. Então, agora, a classe do vaso de pressão é que vai determinar as exigências que devem ser seguidas e devem ser cumpridas pelo manutencista, pelo instalador e pelo projetista, tá bom? No caso, na grande maioria dos vasos de pressão de refrigeração, que são os chillers, as unidades evaporadoras e condensadoras, nós temos gases asfixiantes simples, que, dependendo da instalação, podem ser classificados de acordo vaso de pressão categoria 1, 2, 3, 4, 5, como vocês podem ver aí no destaque. Ok, pessoal? Essa é a função, é o mais importante aqui dos vasos de pressão. Existem muitos detalhes nessa norma que precisam ser avaliados, que precisam ser, que podem ser esclarecidos ainda, mas para não estender muito esse vídeo aí, para que vocês possam ter uma noção do que é, né, aonde impacta o, aonde a NR1, a NR3 impacta no ar-condicionado, a gente tem esse detalhe aí para vocês, tá? Então, mostrando para vocês esse detalhe, eu acho que já é interessante para vocês começarem a entender e a propor no PMOC de vocês a consideração sobre vasos de pressão. Isso vai ter que ter e a fiscalização vai cobrar. Que nem eu falo, digo e repito sempre. A NR1 traz um novo conceito e esse conceito é um conceito muito mais abrangente, que é o conceito do gerenciamento do risco ocupacional. Você tem um chiller, você tem um equipamento de expansão indireta, você é obrigado a no seu inventário de risco colocá-lo como uma fonte de risco, tá? Uma fonte com possibilidade de causar doenças ou agravo à saúde do trabalhador. Então, existe sim, tá? Essa que se considerar vaso de pressão, instalações de ar-condicionado. Gostou do vídeo, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, faz um comentário. Se você gostou, também comenta. Se você gostou e não gostou, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que todo mundo possa conhecer também um pouquinho mais sobre nós. Eu sou Nelson Souza, me coloco à disposição de vocês para vocês tirarem dúvidas. Gostaria que todos comentassem, gostaria que falassem bem, falassem mal desse vídeo e de todos os nossos vídeos do nosso canal, porque isso é muito importante para nós, tá ok? Assim a gente vai corrigindo, vai acertando as arestas, a gente vai acabando fazendo um canal bem direcionado, bem focado na necessidade de que o nosso mercado de ar-condicionado está precisando.
Valeu, galera. Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.